Defesa fracionada, né? Toda hora, doutores, os senhores olham o rostinho de um. Excelências, estou contribuindo aqui com a banca de defesa, sou advogada também. Eu fui constituída nesse procedimento ontem. Então, tive a oportunidade de analisar o processo e estou aqui para auxiliar os doutores para, né, desmistificar o que aconteceu aqui e tratar também sobre as questões processuais, que é uma obrigação da defesa. Vossas Excelências viram que eu fiz algumas intervenções ali, pedi uma parte ao doutor, isso não é chatura da defesa técnica, nada disso, mas é porque nós temos por obrigação garantir que quem está sentado aqui tenha uma defesa plena, né? Tenha plenitude de defesa, seja garantido todos os direitos constitucionais, processuais, para que não tenha prejuízo, né? Tudo que acontece aqui no júri, excluindo a livre convicção de Vossas Excelências, né, e a soberania, que Vossas Excelências são soberanos para decidir, as questões pontuais, processuais, eventuais nulidades, né, depois nós consignamos, e quando a defesa, né, tem discordância, quando tem discrepância, nós discutimos isso depois no tribunal. Por isso que a defesa faz essas intervenções pontuais, peço até desculpa para Vossa Excelência, não é indisposição, nem criando. Eu não acho o júri nem um pouco teatral. A gente escuta muito isso. Hoje, inclusive, eu ouvi isso, achei interessante que alguém da plateia saiu falando, nossa, é interessante, parece uma novela, né? Só que isso aqui não é novela. Isso aqui é um ato sério. Isso aqui está decidindo 30 anos da vida de alguém. Então, não é teatral, nós não estamos aqui para fazer teatro, nós não estamos aqui, né, para ficar de conversa, nós não estamos aqui para ficar convencendo alguém de que algo não aconteceu. Esse não é o papel da defesa. Mas é um papel importantíssimo da defesa, é uma obrigação garantir que ele tenha uma defesa plena. A juíza, inclusive, pode destituir a defesa e falar, olha, o réu está indefeso, estou diluindo o conselho de sentença aqui, dissolvo e não tem mais júri, se a defesa for deficitária. Eu encontrei aqui, durante a sessão de julgamento, eu estava aguardando a sustentação oral da doutra promotora de justiça, porque esbarramos numa questão aqui muito séria, que é o seguinte, para se chegar até aqui, não é necessário prova de autoria. Quem é o autor do crime? Basta que se tenha meros indícios, né? Colheu-se uma evidência ali, uma evidência aqui, indícios de autoria e prova da materialidade, que é o quê? De fato, né? O crime que de fato aconteceu. Mas quando a gente chega nessa fase aqui, né, que a gente faz praticamente uma audiência de instrução novamente, porque aqui é necessário que as provas sejam produzidas, né, documentadas, para que Vossas Excelências tenham com o que trabalhar para formar a convicção. Tenho condições de absolver, tenho condições de condenar. Eu vou fazer uma pergunta para Vossas Excelências de forma muito objetiva. Eu gostaria que Vossas Excelências prestassem atenção, peço com muita humildade, prestem atenção. A pergunta é, quem matou o Mike? Quem matou o Mike? Com tudo que Vossas Excelências ouviram aqui, da acusação, inclusive da defesa. Vossas Excelências conseguem responder com precisão quem matou esse rapaz? E o problema no qual nós nos esbarramos aqui é o seguinte, eu não tenho e não tive uma individualização de conduta aqui para fazer uma denúncia nos termos do artigo 29, que está consagrando uma teoria monista que é muito discutida na doutrina. Quem, de qualquer forma, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, vírgula, na medida de sua culpabilidade. Mas como é que nós vamos medir essa culpabilidade agora? Como é que eu vou saber quem fez o quê? Como é que Vossas Excelências vão falar assim, ó, o autor é esse, o partícipe é esse? Não, os dois são os autores. Os dois efetuaram um disparo de arma de fogo. O que está me contando no processo sobre isso? Porque o levantamento de uma hipótese de que ambos tiveram a ideia de ir lá praticar um homicídio e praticaram, ok. Para meros indícios de autoria, admissível. É o que precisa para a gente chegar nessa fase. Mas a partir daqui, cadê a prova? Quem efetuou o disparo? Quem ajudou? Quem é que teve uma participação? Quem é que
dominou o fato? Quem é que dominou a ação? Quem é que pegou a arma, efetuou os disparos? E eu vou falar mais grave ainda para Vossas Excelências. Estão falando numa arma de fogo, arma única. A balística não está contando se teve uma diferença de calibre lá no corpo, no laudo cadavérico não explica. Porque fala que tivemos ferimentos pérfuro-contusos, né, com entrada e saída. Eu não tenho que tipo de arma efetuou esse disparo. Eu não tenho de qual ângulo, de qual distância, qual arma que poderia ser com potencial de energia para transfixar esse corpo. Então é muito raso para eu poder ter uma certeza. Aí eu arguí a título de nulidade para consignar, porque essa é uma questão muito séria que tem que ser levada para o tribunal, caso Vossas Excelências entendam, pela autoria, pela materialidade, com total liberdade, não estou de forma nenhuma aqui tentando tirar em uma vírgula a liberdade de Vossa Excelência de decidirem. Tá? Eu estou só esclarecendo questões processuais, que é de obrigação dessa defesa. Então isso aí, para começar, já é um vício insanável. Tem como sanar isso aqui. Porque se eu tivesse notícia de que ele teve uma conduta que foi de menor importância, ele auxiliou, ele instigou, ele ajudou, ele emprestou alguma coisa, ele só foi junto, ele assistiu, ou ele praticou o fato. E como é que eu iria defender, por exemplo, uma participação de menor importância se eu não tenho uma descrição de qual é essa participação? Então isso, de fato, é tirar do réu o direito de ter uma defesa plena, um contraditório, e viola o artigo 59 que fala na medida de sua culpabilidade. Então o juízo teria que ter condição de medir essa culpabilidade. Vossas Excelências deveriam ter alguma coisa no processo para formar uma convicção e reconhecer, não é uma participação de menor importância. Não foi. Foi autor, foi coautor. O processo não está me contando. Se eu tive 2 autores, 2 armas diferentes, 2 tipos de ferimentos, eu não tenho isso no processo. É difícil trabalhar com o que não tem. Quando você trabalha confrontando o que está materializado no processo, é mais fácil. Mas você vai trabalhar com o que não tem, aí a gente vai lá para o campo das hipóteses, né? E se poderia também vedado pelo Código de Processo Penal. Então, já, meritíssima juíza, eu consignei a nulidade, né, respeitosamente, ela entendeu que não é o momento aqui para discutir em relação à questão do reconhecimento de ofício, mas essa questão ela existe e ela tem que ser esclarecida para Vossas Excelências, para que Vossas Excelências considerem pela absolvição, pela insuficiência probatória e pela ausência de prova inconteste de que ele é o autor do homicídio. Então, esse é o pedido da defesa de forma muito objetiva. Vossas Excelências vão ser quesitados sobre a autoria. É que respondam inicialmente para si mesmo. Tem como falar que esse rapaz é o autor do crime? Eu tenho, aí me dirijo ao juízo, né, uma situação, a questão da agravante, Excelência. Em eventual dosimetria de pena, a defesa também pede o decote dessa agravante do artigo 61, porque não tem nexo de causalidade entre a pandemia e o fato. Né? Não está falando que a pandemia influenciou para o fato, ou que o fato tem alguma coisa a ver com a pandemia. E a jurisprudência tanto do STJ quanto do TJ já né, orienta que esse decote deve acontecer. E no mais, Excelências, defesa também tem uma obrigação secundária, né, que é trabalhar as questões subsidiárias processuais, que é exatamente a questão dessas qualificadoras que são circunstâncias que agravam muito a pena. Eu tenho o 121 na modalidade simples, e se a circunstância, né, se Vossas Excelências entenderem que há ou não essas circunstâncias qualificadoras, aí essa pena é agravada, ela é majorada, aí a situação. Então, assim, a defesa de forma muito clara nega a autoria,
Não tem como mencionar que o Felipe, de fato, é o autor desse fato. Negativa formal aqui, perante Vossas Excelências. Nós não temos, Excelência. Outra questão que a gente esbarrou aqui, e eu gosto muito de falar de todas as nulidades que acontecem no processo, porque é o seguinte, a condenação ela é válida. Quando tem um fato típico, um crime que aconteceu, realmente alguém tem que ser responsabilizado por isso. Mas nós temos uma linha muito objetiva de segurança, que é segurança para a senhora, segurança para o senhor, para impedir que o senhor sofra uma violação, que a polícia chega na casa do senhor, te aborde, te algeme, te leve, né, e te acuse e te coloque numa situação assim, nós temos a Constituição Federal e nós temos a lei processual. Vou fazer uma confissão para Vossas Excelências, eu conheci o réu hoje, eu não sei quem ele é. Não faço ideia de quem ele seja, mas eu conheci o processo. E o processo me denunciou muita nulidade, muita coisa errada, muita desídia. A investigadora não conseguiu me falar aqui em audiência a data do fato. Não porque não lembra, ela não conseguiu me precisar a data do fato. Relatório do delegado de polícia acontece assim. Acontece o fato, a polícia militar vai no local do crime, faz um levantamento prévio, né? Instaura-se um inquérito policial para investigar aquele crime. E ali são feitos vários procedimentos, diligências investigativas, para ver se chega, né, numa elementar indiciária. E, ao final, o delegado de polícia ele faz um relatório, falando, olha, estou indiciando ou não estou indiciando, porque tem materialidade, tem indícios de autoria, estou mandando para a justiça. O relatório do delegado, em momento nenhum, ele cita esse flagrante que foi realizado, a apreensão de arma. Isso não é mencionado. Eu tenho uma ordem de busca e apreensão ali deferida em 20 de novembro de 2020, que o juiz deferiu busca e apreensão na casa do Gustavo. Esse flagrante, Excelências, é do dia 6 de novembro de 2020. É do dia seguinte do fato. Então foi assim, foram lá para buscar o Felipe. Encontraram mas foram lá já para buscar o Felipe. Para encontrar o Felipe. Eles não chegaram lá, não estou passeando aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na caixa de correio para ver se tem alguma coisa errada nessa casa. Isso não existe. Isso não existe. O senhor já viu o policial entrando na casa do senhor, abrindo a caixa do correio para ver se tem alguma coisa errada na sua casa? Para depois falar, não, eu vi pela caixa do correio que ele tinha uma arma, então eu entrei lá. Cadê a inviolabilidade de domicílio da Constituição Federal? Que fala que o Estado não pode entrar na casa do senhor, não pode entrar na sua, não gostaria que entrasse na minha. Não tem nada errado na minha casa, mas existe uma lei que barra o Estado de cometer esse tipo de atrocidade. Aí lavaram um flagrante, levaram para a delegacia e falaram que tem uma confissão. Mas cadê a confissão? Cadê a testemunha da confissão? Esse cara confessou mesmo? Será que Vossa Excelência confessaria? Você está sendo abordada lá, tal, tomando esporro. Será? Não, ó, seu polícia, ó, eu matei o fulano. Tá aqui a arma, ó. Me leva. Quero ser preso. Esse flagrante foi irregular. Tem uma nulidade também em relação a isso para ser discutida. Isso tem que ser retirado do processo. Porque não teve um flagrante. Não, assim, os indícios têm que ser anteriores à consolidação do flagrante. Eu tenho que ter uma notícia, antes. A autoridade policial não pode, não. Estou indo ali na casa de uma pessoa que pode ser que tenha crime. Eu tenho que ter evidência desse crime antes, para eu poder fazer uma diligência documentada de cumprimento de realizar um flagrante na casa de uma pessoa. Vossas Excelências perceberam que a investigadora não tinha ciência dessa busca e apreensão. Eu perguntei, eu fiz questão, só tem ciência que foi feito um flagrante lá, que pegaram uma arma de fogo? Ela não tem ciência dessa diligência, não. Ela respondeu que ela produziu essa prova aqui. Então ela sequer sabia que essa diligência foi feita. A PM não é investigativa, não é autoridade judiciária. PM é ostensivo. Eles têm que ir lá no local do flagrante, documentar, fazer o REDS e passar isso para a autoridade policial, que é a autoridade judiciária, investigar. Mandar, dentro das leis, né, da lei constitucional, fazer as diligências. Vai na casa, procura, intima. Intimar testemunha, Vossas Excelências ouviram aqui. Pegaram o irmão do acusado
E levaram ele para a delegacia, conduzido como se fosse um investigado. Já aconteceu comigo. Com um cliente minha, o filho acusado de tráfico de drogas, o policial lá na casa dele levando, eu vou levar sua mãe. Lá para a delegacia, no carro, eu tirei ela do carro do PM. Eu falei, tira ela daí agora. Ela não é investigada, ela não recebeu intimação. Se tivesse recebido, eu estaria com ela na delegacia. Ela não tem que estar dentro de viatura passando essa humilhação, não. Não é testemunha? Ou ele está sendo investigado? Porque aí a coisa muda. Ou o flagranteado é ele? Porque aí a coisa muda. O que a PM estava fazendo com a testemunha dentro do carro? Algemada. Ele falou que algemada. Ah, mas foi feita uma diligência para verificar lá na corregedoria de polícia para ver se ele realmente sofreu essa ilegalidade? Sabe o que é uma corregedoria de polícia? Nós temos como falar isso? Excelência, pela ordem, faz uma parte. Eu falei controle externo, no qual eu me incluo. Eu investigo, tá? Eu investigo. Doutora, a senhora é a promotora. Uma pessoa humilde, que não tem conhecimento nenhum, vai fazer uma denúncia formal de um policial militar para a senhora? Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia. Poder pode, mas que tenha instrução para isso. Pode falar que o Ministério Público não trabalha. Não, ô, doutora, só fez uma parte aí que realmente não está nem casando com o que eu estou dizendo, porque eu não estou falando que a senhora não trabalhou. Eu perguntei do controle externo da atividade policial. Estou falando das pessoas humildes, simples e que não têm coragem de fazer uma denúncia contra um PM lá da rua dela. Então não dá para exigir de uma pessoa que ela sofra uma coação dessa e vá direto para a corregedoria. Isso é prática de processo, isso é prática de advocacia, sabe por quê? Porque acontece, eles não têm coragem de denunciar, não. Eles falam, eu não, doutor, depois vou ser perseguido, vou apanhar, vou ser preso aqui, vão colocar droga no meu carro. Infelizmente, o mundo do crime, nessa dinâmica da criminalidade, da apuração, a atuação da ostensiva nas ruas, nós temos notícias, dia sim, outro também. Só que assim, não vou ficar colocando suposições aqui, né? Mas o STJ já determinou que todo mundo use câmeras corporais para que essas situações sejam registradas e que ninguém dependa de achismo e de uma opinião e de nada. Seja prova concreta, documentada. Né? Então, são esses dois pontos principais, essa informação de que teve arma apreendida, de que era a arma do crime, isso o processo não está dizendo. Foi pedido uma microcomparação da arma de fogo que foi encontrada, foi pedido exame pericial e foi constatado que era um 38 de 100 milímetros, o cano, né, de 100 milímetros. Quando você converte aquilo para polegadas, aqui eu estou fazendo cosplay de balística, é um pouquinho ali que, né, com o advogado criminalista tem que entender. É uma arma de fogo de 4 polegadas, ou seja, ela cabe 6 projéteis, 6 balas, 6 munições. O corpo encontrado no exame necropsial está constando 6 perfurações. 6. E a arma que foi encontrada estava lá, municiada com 1. Se eu tivesse 5 perfurações, eu poderia ter uma evidência, uma suposição de que essa arma poderia ser a do crime, sem nenhum laudo pericial falando era a arma do crime. Mas eu poderia ter uma suposição. O fato de ter uma munição ali na arma que foi encontrada na residência desse Gustavo já afasta completamente de que essa arma era a arma do crime. Não tem como, porque tinha uma munição lá, 6 disparos lá. Então, e outra questão, né? O atirador ali tinha que ser muito preciso para dar 6 e acertar 6. Tirou de onde? Então, o processo ele deveria nos contar mais. Quando há dúvida, excelências, o processo penal ordena que seja a absolvição, a medida de justiça, por insuficiência de provas, né, e por ausência de provas e por insuficiência delas. Porque para a condenação a certeza tem que existir. E a gente está tratando aqui da vida de um rapaz. Está cumprindo pena por outras coisas, mas se sofrer a condenação vão ser mais 20 a 30 anos aí para ele ficar lá. Chance de ressocialização é 0, tem um filho de 3 anos para criar. Não condenado, pode ser que cumpra a pena, venha, mude, cria, criança. Enfim, como disse para Vossa Excelência, eu não conheço a pessoa do réu. Eu conheço a situação processual. Li o processo, li atentamente. Li denúncia, li pronúncia, li documentos. Ontem fiquei até 2 horas da manhã no telefone com o perito de balística, falando, me mostra aqui, me ajuda aqui. Eu tenho um réu perfurado, está atravessado aqui, transfixou.
É um 38. Tem como falar que foi de um 38? Não consigo afirmar. Não é típico, inclusive. Porque eu teria que ter, assim, presumir mesmo de onde que esses tiros foram deferidos. E lá no local do crime, eu tenho lá as fotos dele caído num local diverso, pulou um portão, estava fora do local dos disparos, né, de onde aconteceram de fato os disparos. Isso comprometeu bastante, eu acredito, a investigação também, porque não foi possível, né, coletar nenhum projeto, nenhuma evidência, eles não souberam nem onde que é que o cara sofreu os disparos. O Mick sofreu os disparos. Só, né, investigaram a partir do corpo que foi localizado dentro da empresa. Então, são com essas considerações que a defesa pede para Vossas Excelências que julguem com justiça, que julguem, né, de acordo com os ditames da lei. Vossas Excelências fizeram esse juramento, julgar de acordo com a livre convicção, livre, mas seguindo os ditames da lei, porque a lei que serve para ele, Excelências, serve para nós também. E eu prezo muito por isso, sabe? A gente é muito criticado por ser advogado criminalista, porque o povo fica assim, defende bandido, defende não sei o quê. Não, eu não conheço ele. Eu estou aqui defendendo um processo justo, um processo probo, um processo que tenha compromisso com a justiça, com a verdade e com a lei. Que é o que me garante, né? A Constituição Federal é o que me garante, que os meus direitos também sejam resguardados. Então, quando a gente toma uma decisão errada, quando a gente faz, né, profere uma condenação injusta, isso também reflete negativamente para toda a sociedade, porque a gente vulnerabiliza toda a sociedade. Aí qualquer um pode ser colocado no banco dos réus com um processo vulnerável, frágil e ser condenado sem nenhuma prova, sem nada concreto. Então deixa esse registro para Vossas Excelências e a súplica da defesa. Absolvam o Felipe por insuficiência de provas ou por ausência delas. Em relação das qualificadoras, nós também pedimos o decote, não tem torpeza, promotoria, isso, né, como teses subsidiárias, caso Vossas Excelências reconheçam que o crime existe. Mas não teve torpeza, não tem nada a ver com torpeza, acho que acredito que foi até um erro material na hora da denúncia, recurso que dificultou a defesa da vítima também, se o processo não me conta onde estava o cadáver, onde que os tiros foram disparados, circunstância, quem fez, como é que eu vou falar em recurso que dificultou a defesa da vítima? Precisava de muito mais. Então, peço, de forma subsidiária, o decote das qualificadoras. E Vossas Excelências, então, vão ser requisitados, materialidade em conteste, né, tem um laudo cadavérico, um corpo. Agora, em relação à autoria, a defesa suplica que Vossas Excelências reconheçam essa insuficiência probatória, reconheçam a necessidade de absolver pela vulnerabilidade das provas que foram juntadas no processo. Decote das qualificadoras também, caso o entendimento de Vossa Excelência divirja da defesa. Muito obrigada pela atenção de Vossas Excelências. Doutora, a defesa encerra.